Boa noite a todos. É, Vamos lá, né? Acabou agora o majestoso aí, São Paulo e Corinthians, válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. E, bom, cara, o que eu posso falar? Sentimento de vergonha, né? Vergonha e desânimo. Pô, como que me faz um jogo desse tamanho, desse jeito? O Corinthians, mais uma vez, sendo covarde, cara. Isso aí parece que virou um DNA desse time aí, com o Dorival, sabe? Ser covarde. Não só com ele, né? Mas eu acho que tem horas que do elenco, de alguns jogadores ser covarde, né? Postura. Porque o Corinthians não vence o São Paulo há um bom tempo já. Acho que desde 2023 não ganha. Então aí já reflete mau planejamento de diretoria, treinadores muito limitados, muito medrosos, né, que entra para se defender, com estratégias muito mal pensadas, escalações erradas e jogadores também sem raça, sem vontade, sem aquela gana de vencer, né, aquele que a gente por muitas vezes teve dentro do elenco jogadores com vontade de vencer, que se doavam ao máximo, que não tinham medo de nenhum adversário, mas hoje em dia é diferente, né? Bom, vamos lá. Antes de tudo, eu vou passar a escalação para vocês e antes de mais nada, não se esqueça aí de curtir o vídeo, se inscreva no canal, comenta aí o que você achou do jogo, sua opinião sobre algum jogador, sobre o Dorival, sobre o Memphis não ter voltado do intervalo, sei lá, o que você viu do jogo, né? Comenta aí, se inscreve, curta, que aí você vai estar ajudando aí o meu trabalho, tá certo? Vamos lá, o Dorival mandou a campo hoje aí Hugo Souza no gol, dupla de zaga Kaká e André Ramalho, repetiu a mesma zaga que foi utilizada contra o Ceará. O Ramalho que jogou bem naquela partida, né? Hoje também eu não vejo assim, quer dizer, na verdade sim, né? A zaga dormiu nos lances de gol. Aí veio com Matheus Bidu na esquerda e Félix Torres improvisado na lateral direita. O Mateuzinho tomou o terceiro cartão amarelo contra o Ceará e desfalcou o time nessa rodada. Colocou três meio-campistas ali, né? Veio de Martinez, Carrijo e Bidon. O Martinez à frente dos zagueiros, o Carrijo pela direita e o Bidon pela esquerda. Garro mais à frente, de meio armador, armando o time. Memphis pelo lado esquerdo e Romero pelo lado direito. Foram esses os 11 jogadores escalados pelo Dorival. Eu vou passar brevemente aqui o que foi o jogo, né, esse desastre aí para vocês, os lances. Bom, e depois a gente vai falar aí de algumas coisas sobre o jogo, sobre, sei lá, tudo que vem acontecendo, né? Vamos lá. Aos 25 minutos, aí eu vou falar das chegadas do Corinthians, né? O São Paulo teve outras chegadas ali, tentou cruzamentos, jogadas ali, né? Mas sem efetividade. Teve uns lances de perigo, mas os lances do Corinthians foram esses. Aos 25 minutos, o Bidu toca para o Memphis e ele toca em profundidade para o Romero, né? Foi a primeira chegada do Corinthians e a mais clara do jogo inteiro, né? Assim, ao meu ver. E o Romero pegou na frente a bola ali, ele entrando dentro da área, da pequena área, e ele finaliza forte, alto. O Rafael vem saindo do gol, meio que tentando fechar ali, consegue fazer a defesa. Foi uma defesaça aí do goleiro do São Paulo. Mas também, vamos ser sinceros, né? É o Romero na frente do gol. Você acha que se fosse ali um Pedro, o Gabigol, que é banco lá do Cruzeiro, sei lá, o Caio Jorge, que vive uma fase iluminada, perderia esse gol? Não perderia, mas é o Romero, né? A gente sabe que ele vai perder esse tipo de gol. É difícil, cara. Aí aos 26 minutos, um escanteio cobrado pelo Memphis na cabeça do André Ramalho, ele cabeceia para fora, né? Tenta ali fazer o cabeceio, mas sem direção, manda para fora. Aos 31 minutos, aí veio o gol do São Paulo, né? Um lançamento em profundidade lá, aquele atacante lá, acho que é André Silva, sei lá se é esse cara aí, mas vem fazendo gol lá pelo time dos caras. E aí ele deu um lance em profundidade também, quebrando as linhas de marcação ali. A zaga dormiu, o André Ramalho estava vendido, o Kaká vendido, o Félix Torres que estava de lateral vendido. Ninguém acompanhou quando decidiram correr, a bola já tinha passado. E aí o Luciano pega e finaliza cruzado, né? Bate cruzado, rasteira, ela ainda passa no meio da perna de um defensor ali, mas sem chance para o Hugo Souza, que só vê ela entrando pro gol.
Triste, cara, tomar gol do Luciano, pelo amor de Deus, velho. Cara que saiu chutado do Corinthians, que é ídolo dos caras. Isso que é o mais engraçado, velho. São Paulino é tão carente que o ídolo deles é o Luciano, velho. Olha a fase, Luciano, pelo amor de Deus. Foi rejeitado aqui, tá? E eu não falo isso porque. Ai, nossa, inveja. Não, cara, o Luciano, nem se ele quisesse, ele voltava. Nem se o Corinthians quisesse. Quer dizer, se o Corinthians quisesse, não, porque o Corinthians nem quer ele. Mas, tipo, nem se ele quisesse voltar pro Corinthians, ele não voltava, de jeito nenhum. Nem se fosse pra jogar de graça. Aí, aos 34 minutos, né? Tava 1 a 0 pros caras. Aos 34 minutos, o cara lança uma bola. O Félix Torres, todo errado na marcação, perde pro lateral dos caras. Ele errou a marcação, o cara saiu sozinho, cara. E aí ele cruzou rasteiro. Mais uma vez a zaga desatenta, né? Sentiu o primeiro gol. Aí vem o Luciano de trás, ele não estava impedido, dá um carrinho na bola, faz o gol sem chance pro Hugo, né? Foi um lance muito rápido, não deu nem tempo do Hugo pensar. E aí 2 a 0 a tragédia já tava feita aí, né? Pô, como que você toma 2 gols em 3 minutos, velho? Pelo amor de Deus, cara. É muito ruim essa zaga. E outra, não só a zaga, tá? O Dorival, ele é muito medroso, cara. Como que ele me entra pra jogar nessa formação? E o jogo inteiro, no primeiro tempo, o São Paulo tentou lá. Era só lançamento pros ponta, pros lateral, que tava jogando de ala, né? Pra eles avançar e chuveiro na área. Ou lançar, fazer uma tabela com alguém que vinha de trás. Pô, o Dorival não conseguiu ler o jogo, velho. Tomou um nó tático lá do Crespo. Tomou um nó tático, porque o Corinthians não fez nada. Teve ali uma chance ou outra e só. Mais nada. Foi completamente dominado. Isso é vergonhoso. Até na vontade, pô, os caras vinham lá, pegavam o Garro, por exemplo, pegava a bola, vinha dois, três marcar ele. O outro jogador vinha dois, três. Os caras vinham, dava carrinho, dava no meio. Tudo bem que o Daronco tava cego no jogo, né? Porque só valia falta é, a favor do São Paulo. Do Corinthians, quando batiam no jogador do Corinthians que ele caía, não valia. Só valia do São Paulo, mas beleza. Aí vamos lá, vamos recapitulando aí, voltar aqui pra onde eu tava. Aos 38 minutos, um chute do Bidon ali, né, pra tentar fazer alguma coisa, falar que tá tentando no meio do gol, tava muito longe, fraco. O goleiro defendeu. Aos 40 minutos, o Memphis com o Garro, eles fazem ali uma troca de passes entre eles. E aí eles vão avançando, toca pro Bidu em profundidade, mais uma vez avançando, entrando ali na pequena área. O Bidu finaliza forte, alto, só que manda pra fora. Aos 42 minutos, o Garro sai fazendo fila ali, não lanche, né? É, um lance onde ele sai, pô, ele lembrou muito ali lances em que eu vi já Messi, Maradona, da raça argentina, do cara apanhando ali de um, de dois, ele tentar continuar a jogada. O Garro fez isso, cara. Tinha uns dois, três batendo, puxando, tentando tirar a bola dele, e ele conseguiu se desvencilhar dos marcadores do São Paulo. E aí ele lançou o Memphis, né? E aí o Memphis é desarmado, né? Ele é antecipado pelo zagueiro lá, o Arboleda, eu acho. Mas uma leitura muito ruim de jogo do Memphis, né? Era um passe muito bom do Garro. E aí o Daronco deu 5 minutos de acréscimo, porque teve atendimento lá pros caras, que se lesionou, mais isso e aquilo outro, VAR pra ver a posição do gol e tal. E aí o primeiro tempo, nesses 5 minutos aí não teve muita coisa. O primeiro tempo acabou o Corinthians com uma postura vergonhosa, né, cara? Mais uma vez, já é de tempos, desde que esse Mundial parou aí, o Corinthians vem com umas posturas muito vergonhosas, muito medrosas, um time que não tem identidade, que nem diferente do time do Ramon Dias, que tinha uma identidade, sofria muito os gols em algumas partidas, é verdade, sofria, mas por quê? Por jogadores ser ruim mesmo, ruindade de jogador. O Ramalho não vivia a fase boa, o Kaká, a natureza já fala por si só, e o Félix Torres também, né? São dois jogadores limitados, esses dois aí. O Ramalho é o melhorzinho deles. Mas era um time que fazia muitos gols, que estava toda hora tendo oportunidade de gol, né? Porque tinha uma identidade. Não à toa, o Corinthians arrancou 9 vitórias consecutivas no Brasileiro do ano passado, conquistando a vaga para Libertadores aí. Tinha uma identidade de jogo. Esse ano, quando começou o Paulista com o Ramon Dias, tinha uma identidade de jogo. Ganhou o título, né? Mas o problema era o Ramon Dias, né? O problema era ele. Não era jogador fraco e ruim que foi contratado, né? Não era isso. Era o Ramon Dias o problema. Bom, aí vamos lá.
Volta do segundo tempo, Dorival mexeu por atacado aí, colocou Guinegão, Léo Maná e Ranielli. Saíram Memphis, vale ressaltar aqui que o Memphis não voltou para o segundo tempo, nem para o banco foi. A mídia começou a levantar uma bola lá falando que poderia ter acontecido alguma coisa, não sei ainda o que aconteceu, o jogo acabou agora há pouco, depois eu vou entrar nas redes sociais, dar uma acompanhada aí, mas mais a fundo dessa situação aí, porque não foi lesão, pelo que disseram, então não sei, tá estranho. Aí saiu Memphis, o José Martinez e Félix Torres, né? Trocas justas aí do Dorival, mas posição por posição aí, se você for parar pra ver. Porque ele tirou um atacante e botou outro, um volante e botou outro. Só o Félix que estava improvisado na lateral, e aí entrou o Maná, que é lateral mesmo. Aos 16 minutos do segundo tempo, o Garro briga pela bola, ele avança com ela, e aí tá. Pô, esse lance aí eu fiquei de cara assistindo o jogo. Ele tentando ali em velocidade, deu um tapa em velocidade, mas cinco caras marcando ele. Tinha o Guinegão lá um pouquinho mais à frente dele, sendo bem marcado também. Tinha mais uns dois, três marcando ele. E só os dois na frente, contra o time, a defesa inteira do São Paulo, os meio-campistas, a defesa. E aí, como é que vai ganhar um jogo? Como é que vai fazer alguma coisa desse jeito? Pô, pelo amor de Deus, cara. Aí vamos lá, né? Aos 21 minutos saiu o Bidu e o Carrijo. E entraram Thales Magno e Henri Leri. Aos 25 minutos, o Henri Leri pega uma bola, finaliza para fora também, tenta ali surpreender o goleiro batendo forte, mas bate fraco e para fora. Aos 35 minutos, uma recuada mal do Henri Leri, né, pro Hugo Souza, o Henri Leri que estava pressionado, o Hugo Souza ele estoura a bola daquele chutão, e aí o Guinegão ele acaba ficando com a sobra dessa bola aí, e ele toca pro Romero, e o Romero tenta avançar e tenta fazer o cruzamento, mas ele cruza em cima da zaga, que por sorte a bola bate na zaga e vai na mão do goleiro. Mas o Garro tinha boa chance de fazer alguma coisa, porque ele vinha entrando dentro da área, né? E aí, 7 minutos de acréscimo. Aos 46 minutos, uma finalização do Romero. Ela desviou na zaga, foi para escanteio. Aos 50 minutos, uma falta bem lateral, quase na linha de escanteio ali. O Garro cobra a falta para dentro da área e o Ranielli cabeceia, né? A zaga tenta afastar, ela sobra no Ranielli. Ele cabeceia tirando do goleiro, mas o goleiro lá se estica todo lá e faz mais uma boa defesa, uma defesaça ali, porque possivelmente seria gol. E foi isso, cara. O jogo acabou, o Corinthians tomou ainda mais uns sufocos aí, né? Porque o São Paulo se propôs a jogar diferente do Corinthians, né? Até porque jogava em casa, tem aquela situação que os caras estavam na zona de rebaixamento, quase, né? Estavam uma posição acima da zona de rebaixamento. Se propuseram a jogar, entenderam que era jogar o clássico. A derrota para o Corinthians foi justa, merecida. O Corinthians mereceu perder, não jogou para ganhar em nenhum momento. Teve dois lances aí de clareza, de poder fazer alguma coisa, mas não aproveitou. E é aquele velho mal, né? Quem não faz, leva. E foi isso que aconteceu, cara. Méritos aí pro time do São Paulo que jogou, veio para jogar o clássico, enquanto o Corinthians só olhou. Jogadores aí isentos de culpa, ao meu ver, é o Garro, cara, que foi um cara que tentou o jogo inteiro, sabe, fazer alguma coisa. Quem mais? Pô, o André Ramalho não dormiu lá no lance, mas não achei que comprometeu. E o Hugo Souza, mas de resto não tem ninguém aí pra falar que foi bem. Ah, o Bidu também. O Bidu, ele, dentro das limitações dele, ele fez uma boa partida, não comprometeu. Foi um dos caras que mais tentou. Eu acho que a substituição dele foi mais por ele ter sentido alguma coisa, porque se o Dorival pensou que o problema do time era o Bidu, ele estava assistindo o jogo de olho fechado, não é possível. E falando nisso, inclusive, o seu Romero, quando acabou o jogo, foi dar entrevista lá pra mídia lá, e aí falou: ah, não, realmente a gente se desligou ali nos dois gols, né? Acabou sentindo e tal, que não sei o quê, mas foi um jogo parelho. Eu não sei que jogo foi esse que ele viu, não, que foi parelho. Porque o Corinthians tomou um amasso, não saiu goleado hoje por um milagre, porque também tinha jogador ruim do lado de lá, entendeu? Tinha um jogador lá, o atacante lá, que perdeu uns dois gols lá. Chutou tudo pra fora, os lateral jogando bola pra fora. E por sorte, né, também. Mas pelo amor de Deus, que partida vergonhosa, cara. Eu acho que depois desse jogo aí já chamava o Dorival, o filho dele, a comissão técnica, e falava assim, ó,
Obrigado por tudo aí, mas tchau pra vocês, porque, pô, que vergonha, cara, que trabalho vergonhoso. O Dorival parece que ele não tem a vontade de treinar o Corinthians, sabe? Não é o treinador para pro Corinthians, ele não tem cara de Corinthians, não tem essa vontade, essa força aí igual. Por exemplo, Ramon Dias chegou aqui, viu que era o Corinthians, foi um cara que você via ali que tinha uma identificação, apesar de nunca ter treinado, mas era um cara que se identificou rápido com o time, com a torcida. Já o Dorival não. O filho dele é São Paulino, para começo de tudo aí, né? Não sei nem se ele mesmo não é São Paulino, vai saber. Bem capaz dele ter gostado internamente dessa derrota do Corinthians aí. Ajudou o São Paulo a sair da zona e ainda ferrou o Corinthians diante do rival aí num clássico, né? Pô, pelo amor de Deus, eu mandasse Dorival aí embora, porque é um treinadorzinho fraco. O cara que não conseguiu fazer a seleção brasileira jogar vai conseguir fazer o Corinthians? Onde que os caras estavam com a cabeça quando contratou ele? Aproveitava aí a oportunidade de mercado, trazia o Vojvoda lá, que acabou de ser mandado embora do Fortaleza. Trazia esse cara aí, porque esse cara fez um elenco com jogadores que, tipo assim, vamos dizer que era refúgio dos outros times da Série A, né? Montou um time competitivo, chegou aí longe em algumas competições, Sul-Americana, decisões aí de estadual. Trazer esse cara aí, cara, porque é um cara que sabe ler jogo, que tem uma mentalidade de jogo, tem uma identidade como treinador, sabe? Trazer esse cara, aproveitava. Aí vai deixar passar, alguém vai mandar o treinador embora e vai contratar. Aí no dia seguinte o Corinthians vai ver que realmente errou no Dorival e aí não vai ter ninguém disponível. Aí vai ter que ficar indo atrás de Carille, sei lá quem, um monte de nome conhecido aí que é tudo ruim, entendeu? Ah, mas vou falar pra vocês, é, faltou força, vontade desse time do Corinthians, faltou vontade, faltou raça, foi um time covarde em campo, foi um time que aceitou a situação, foi um time bagunçado, desorganizado, faltou tudo. E agora tem mais um monte de bomba aí que vão soltar aí, falando um monte de notícia, bem capaz de internamente lá essas coisas da diretoria tá afetando esses jogadores. Isso não inibe a culpa deles com esses resultados aí, nem do treinador não. Mas esse tipo de coisa aí acaba afetando. Bom, agora o próximo embate do Corinthians aí é contra o Cruzeiro, quarta-feira, dentro da Neoquímica, né? Vamos ver, o Cruzeiro que é líder, por enquanto, do campeonato. A rodada ainda não acabou. E, bom, vamos torcer para não acontecer o pior, né? Se eu não tomar uma goleada dentro de casa. Porque com esse futebolzinho patético aí, eu não espero muita coisa, não. Não espero muita coisa também contra o Palmeiras nas decisões aí. Se o Corinthians não arrumar isso aí, ó, já espera já que. Não, quer dizer, não espere muita coisa, na verdade. Bom, é isso. Fiquem com Deus aí. Bom final de semana a todos. E até quarta-feira.